Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso, que é a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, que a gente está hoje relatando no livro de Daniel, sendo um dos maiores profetas, né? Segundo os teólogos, que ele foi um dos 4 maiores profetas que teve no estado de Israel. E eu quero enfatizar falando que está escrito no capítulo de Daniel, capítulo 10, versículo 4 em diante. Olha o que diz. No 24º do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem do rio grande e rápido, o rio Tigres. E olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. E o seu corpo brilhava como berilo e as outras pedras preciosas. E o rosto iluminado como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e as pernas reluzentes como bronze polido. E a sua voz soava forte e grave como o barulho de multidões. E só eu, Daniel, contemplei aquela visão, e os homens que estavam na minha companhia não conseguiam ver, e foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Essa palavra que Daniel teve essa visão, esse encontro, é nada mais nada menos chamado de cristofania. O que é cristofania? Cristofania é Cristo não revelado. O nosso Senhor Jesus Cristo marcou o encontro ali com o profeta Daniel, ali naquela região ali do rio Tigres, ali na antiga Babilônia, que é hoje atual Iraque. E o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Daniel lá, e relatando que o Daniel ficou ali em jejum e prontidão, orando pelo seu povo no prazo de 21 dias, ou seja, 3 semanas. E em resposta apareceu ali o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses prazos de 21 dias, o anjo mensageiro, que é o anjo Gabriel, que está mais à frente ali dos versículos, falou que foi resistido durante 21 dias. Durante 21 dias foi resistido pelo principado da Pérsia, para entregar o recado ali para Daniel ali no rio Tigres. E para comparar aquele, para ter a vitória ali desse principado, desse demônio, foi o arcanjo Miguel ali, pegou essa batalha, venceu essa batalha, que é o arcanjo da cidade de Israel, de Jerusalém, e deu passagem para o anjo Gabriel entregar o recado ali para Daniel. Mas Daniel, ele foi contemplado com uma visão tão tremenda, tão poderosa, tão maravilhosa, que mostra também no livro de Apocalipse, que o apóstolo João viu o nosso Senhor Jesus Cristo com todo o poder, com toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é esse Jesus que a gente tem que dar reverência, adorar Ele com o Espírito em verdade, em adoração e exaltação, e bendizer o nome do nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. E esse nosso Rei e Senhor e Salvador Jesus Cristo está vindo sem demora buscar a tua igreja, a tua noiva, para o casamento. E com isso, o profeta Daniel, ele foi um dos profetas maiores ali na Babilônia, que ele teve umas visões escatológicas, visões futuras que vão acontecer com o povo de Israel. Até mesmo o anjo Gabriel falou: depois que sair daqui, vai vir o principado da Grécia. E consequentemente, o principado da Grécia vencendo os medo-persas, e ali venceu e expandiu o seu território tão grande que atingiu até a parte da Europa. E o profeta Daniel, né, foi escrito pelo próprio profeta, que é o próprio Daniel, em aproximadamente em 539 a.C. E o livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história, que toda a história da humanidade, ali está o profeta Daniel relatando tudo isso.
E dentre os profetas maiores, como Isaías, Jeremias e Daniel, são citados monitoralmente no Novo Testamento. Então também relatas ali no Novo Testamento o profeta Daniel sendo relatado ali para o povo de Israel. E quem era esse Daniel? Daniel, em hebraico, é chamado de Daniel, né? Em grego é Daniel, e também como português, né? E são chamados de Beltesazar em arcaico. É o Belsazur. Foi um jovem príncipe judeu, elevado como prisioneiro em guerra pelas tropas do Império Babilônico no meio da rebelião da independência de Judá. E ele serviu ao rei Nabucodonosor II e o seu sucessor com lealdade e competência até o momento que a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande, o Medo-Persa, através da soberania oriunda do seu Deus, Deus de Israel, Deus Jeová. E ele interpretou o sonho e visões de reis, e tornando-se a figura proeminente na costa da Babilônia. E ele não é considerado um profeta no judaísmo, mas os rabinos os conservaram como o membro mais ilustre da diáspora babilônica, e insuperável em piedades e boas ações, firmes em suas adesão e a lei, apesar de estar cercado por inimigos que procuravam a sua ruína. Daniel é considerado como um profeta no cristianismo, embora não seja mencionado no Alcorão. Fontes muçulmanas o descrevem como um profeta. Ou seja, para os muçulmanos, né, que ficou ali na região ali da Babilônia, né, no Iraque, e até mesmo tem o túmulo dele lá. Ele é considerado como um dos profetas. Mas para nós o cristianismo foi uns profetas assim, que uns profetas maiores que trouxe a escatologia, que a escatologia, né, a escatologia, as coisas futuras, e até mesmo o nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo foi ao encontro dele por amor a Daniel, porque ele ama muito o profeta Daniel, e Deus nos ama também através do nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo. E o profeta Daniel, ele foi um dos grandes profetas nas circunstâncias futuras, ou as circunstâncias do futuro que foi revelado para ele, que ele não ia entender, mas ia ser entendido para as pessoas futuras, até mesmo para os judeus futuros, porque o livro de Daniel, a Taná, está lá, e Jesus vai revelar tudo que está escrito, tudo que Daniel fez, e o apóstolo João viu também. Tudo que o apóstolo João viu e Daniel viu para as coisas futuras. E o nosso Senhor Jesus Cristo convoca nós hoje para a gente aceitar Ele como o único suficiente Salvador, como o profeta Daniel fez. Ele aceitou Jesus de tão maneira, tão tremenda, que o próprio Senhor Jesus marcou um encontro com ele ali no Rio Tigres, ali relatando que ele ama, que Deus ama ele muito e nos ama muito, e quer mostrar a sua face para as pessoas que aceitarem ele como o único suficiente Salvador, como o livro do Novo Testamento fala, que o Atos dos Apóstolos, né? Que o Senhor está te convidando, que você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, será salvo você e toda a sua casa e toda a sua família, e a gente vamos morar na Nova Jerusalém, onde Jesus está preparando o lugar. Crê nessa palavra, que Ele te ama muito e que te quer bem, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.